Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos ao canal Estudo Perspicaz. Meu nome é Denis Silva e aqui tratamos a respeito de assuntos históricos, comparações de textos, de bíblias, também um pouquinho aqui da gramática hebraica, grega e outros assuntos aí interessantes para aqueles que gostam de adquirir conhecimento, quer seja bíblico, secular e assim por diante. Este vídeo será um vídeo bastante especial. Teremos a oportunidade de entrevistar novamente o professor Enos Freitas. Vamos falar um pouquinho aqui de manuscritologia, mas principalmente relacionado ao tetragrama, ao nome divino. Então vamos fazer uma análise aqui de materiais em grego, em hebraico, tanto das escrituras como também documentos seculares. Vamos ver aqui um pouquinho da história, da arqueologia. E quero agradecer, então, a vocês que estão acompanhando. O Enos Freitas já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Enos. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de termos essa conversa, de podermos compartilhar essas informações. Sinta-se à vontade e o espaço aqui é todo seu. Gratidão, Denis, pelo convite, pelo espaço, também pela audiência, ter interesse nesse tema tão importante que é o nome divino. Agradeço muito e espero que a gente tenha uma entrevista aqui com bastante evidências, fontes para a gente analisar, e chegar às suas próprias conclusões. Muito obrigado por esse espaço. Eu que agradeço novamente aqui a sua disposição, o seu tempo, e o seu material e conhecimento relacionado a esse assunto. Então vamos lá, para entrar dentro desta temática relacionada ao nome divino, tantas questões que são levantadas, dúvidas, e até mesmo desinformação, vamos colocar dessa forma. Acho que esse espaço aqui vai ser interessante para podermos esclarecer todos esses assuntos, Um dos documentos mais conhecidos, vamos colocar dessa forma, relacionado ao grego, é a chamada Septuaginta, Só que a partir do terceiro século, as Septuagintas, elas começaram a não ter mais o tetragrama ali, inserido em hebraico, inserido no texto grego, mas começou a ter a substituição com palavras como Kyrios, Senhor, ou Theos, Deus, Será que isso é uma prova, então, que a partir do século em diante, o nome divino acabou caindo em desuso, se perdeu completamente? Será que isso é prova que isso aconteceu? Denis, essa pergunta é muito pertinente e essa linha de raciocínio no meio acadêmico é muito recorrente. As pessoas olham para o texto massorético, que são manuscritos bíblicos. Nós podemos encontrar, por exemplo, em Êxodo 3,15, o nome divino escrito como Yehová, em hebraico. Em vários lugares, nós podemos encontrar essa escrita Yehová no hebraico. Todavia, no meio acadêmico, é muito valorizado o texto grego, o texto da Septuaginta, que é muito antes de colocarem as vogais no texto hebraico. Porque, de início, o texto hebraico tinha só consoantes, e depois fizeram a versão do texto grego baseado nesse texto consonantal, só com consoantes. E é verdade que lá no texto grego ocorre a palavra Kyrios, Senhor, ou Theos, Deus. Então, as pessoas ficaram em dúvida. Olha, na Septuaginta não usou mais o nome divino, o tetragrama. Alguns chegam a essa conclusão. Mas, na verdade, é porque muitos manuscritos da Septuaginta, ou manuscritos gregos do Antigo Testamento, ficaram disponíveis para o público há poucas décadas atrás. Só para a gente começar a ver uma evidência muito interessante, é que a gente tem em tela uma Bíblia escrita em 6 línguas, é uma hexaglota, e ela traz o texto hebraico e o texto grego lado a lado. Ou seja, quando traz o texto grego, é a tradução do Antigo Testamento, e essa tradução do Antigo Testamento é chamada de Septuaginta. E o que tem de especial que a gente está querendo mostrar aqui? Ali em 2 Samuel 1,12, nós temos o nome divino, tetragrama, vertido em grego como Yodá. Ou seja, ele está vocalizado.
na hora de fazer a tradução, o tradutor confundiu o tetragrama com a palavra Judá, porque o nome Judá e Jeová são muito parecidos. É claro que no hebraico é Yehudá, Judá, e Yehová, Jeová. E Yehová no hebraico, Jeová no português. E Yehudá no hebraico, Judá no português. Estou falando isso porque a maioria das pessoas que estão assistindo aqui falam língua portuguesa. Então, é preciso dizer o que é cada palavra, senão a pessoa não consegue entender o contexto. Quando o tradutor olhou para o tetragrama, ele verteu parecido com Jeová. Ele verteu Judá, ou Yodá. Isso mostra que as pessoas que trabalhavam com a Septuaginta conheciam sim o nome divino. Né? Esse é um caso de vocalização do nome divino dentro do texto da Septuaginta, aquele lá do 3º século antes de Cristo. Só que interessante, recentemente, escavações foram realizadas em Israel, na região do Mar Morto, e descobriram ali manuscritos não apenas em hebraico, mas também manuscritos em grego, que verteram o Antigo Testamento, que estava escrito antes na língua hebraica, verteram para o grego. Esses manuscritos em gregos são considerados Septuaginta também. De um modo geral, se refere a esses manuscritos gregos como Septuaginta. Agora, especificamente esses aqui que eu estou apresentando para vocês, são dos profetas menores, ali de Nahal Rever, que é uma região perto do Mar Morto, com cavernas. Fizeram escavações lá e os textos gregos que eles encontraram são datados entre o 1º século antes de Cristo e o 1º século depois de Cristo. Nesses textos, que são partes da Bíblia também, eles preservam não só a parte grega, mas no nome de Deus, o tetragrama, eles colocam em letras hebraicas. Ou seja, as pessoas no tempo de Jesus ainda escreviam sim o tetragrama dentro dos textos bíblicos, mesmo os textos gregos. E são vários manuscritos que foram encontrados. Aqui acredito que vocês estão percebendo, eu estou tentando apontar aqui para vocês, onde tem um tetragrama ocorrendo dentro do texto grego. Aqui são livros de Zacarias, de Abacuque, enfim, dos profetas menores, né? E em vários pontos nós percebemos que, sim, aqui está o texto grego, mas tem o tetragrama, o nome de Deus. Isso ainda ali no 1º século antes de Cristo ou durante a era de Cristo. O que é surpreendente porque antes esses manuscritos não estavam disponíveis para o público, as pessoas não tinham conhecimento. Então as pessoas falavam, na Septuaginta não tem o nome de Deus. Isso era verdade até antes de aparecer esses manuscritos aí. Tá? Agora que já temos essas evidências, então é claro que sim, no texto grego, a gente percebe que o nome de Deus ainda era utilizado. O tetragrama está aí perfeitamente. A gente consegue ir visualizando. Um dos primeiros manuscritos a ficar famosos, esses textos gregos, foi esse fragmento aí, chamado Papyrus Fouad, do Egito. Ele também tem o nome divino. É grego, mas ele tem o nome de Deus, o tetragrama, escrito em vários locais. E a gente tem outros também, como esse papiro Vindog, entre outros palimpsestos, como a Exapla. Né? Quando a gente fala de Exapla, aquela lá de Orígenes, que ele escreveu em 6 colunas, e infelizmente foi um trabalho grande que tinha lá na biblioteca, mas depois a biblioteca foi incendiada, mas algumas cópias sobreviveram, como a gente tem esse Ambrosiano aí. Esse é um manuscrito que recebe esse nome técnico, Ambrosiano. Ele é um palimpsesto, ou seja, a pessoa reutilizava, apagava e escrevia outra coisa. Mesmo assim, é possível perceber que tinha o tetragrama escrito ali nas colunas que se referia ao texto dos Salmos, tá? Então, dentro do texto grego, existia o nome divino? As pessoas usavam e conheciam o nome de Deus? Usavam e conheciam, elas escreviam sim. Então, o nome de Deus, ali no 1º século, por essas evidências e por outras, ele ainda não tinha desaparecido, conforme alguns, às vezes, até postulam que o nome de Deus havia desaparecido naquela época. Mas a gente olhando para essas novas evidências, podemos reformular a nossa forma de pensar, né? Que a gente está vendo que tinha muito mais manuscritos ali trazendo o nome divino nessa corrente do tempo. Eu vou compartilhar aqui com vocês também uma tabela
que estudiosos fizeram com vários manuscritos dessa época, segundo século, terceiro século ou primeiro século depois de Cristo. São manuscritos gregos que contêm o tetragrama, ou seja, o nome de Deus ainda estava circulando naquela época. Uma certa conversa que a gente estava tendo, né? Você apresentou até mesmo os chamados pais da igreja, né? Que além da Septuaginta e outros textos, que em breve também você irá apresentar para nós, os pais da igreja, eles, nos seus escritos, e não são poucos, né? Eles, de uma forma ou de outra, utilizaram algum formato do nome divino em grego. O que a gente consegue apresentar para as pessoas que estão nos acompanhando? Perfeito, Denis. Vamos falar assim, sobre os pais da igreja. Antes, eu só queria mostrar um detalhe, que era o seguinte. Alguns estudiosos, ao olharem para textos da Septuaginta, eles concluíram que sim, no Novo Testamento, mesmo estando escrito Kyrios, ou Senhor, ou Theos, Deus, sim se referia a Jeová, o Deus dos judeus. Ou seja, vários estudiosos, eruditos de outras épocas, como a gente está vendo aqui, Houghton Hines, ele postulava que sim, mesmo dentro do texto grego, quando tinha referência ali Theos ou Kyrios, era o Jehovah God, como se diz na língua inglesa, né? Jehovah God. Ou seja, Jeová Deus e o Deus dos judeus. Agora, e se tratarmos dos pais da igreja? Alguns pensam que eles favorecem uma pronúncia determinada, né? Que estava na forma grega. Bom, vamos dar uma olhada aqui em vários deles, tá? Vamos começar aqui, por exemplo, por Clemente. E Clemente de Alexandria, lá em 215, conforme a Enciclopédia Católica, ele escreveu Iauo, tá? Essa era a forma que a Enciclopédia Católica coloca para Clemente de Alexandria como ele entendia o nome divino, lá em grego. E aí a gente tem outros também, como Ireneu, muito próximo aí do Clemente. Ireneu escrevia Iaote. Iaote, por quê? Ia, a abreviação do nome divino, e o T de Sabaoth, Sevaot, né? No hebraico, no grego se escreve Sabaoth. Então, esse T aí acompanhando o Sabaoth. Iaô Sabaoth, ele escrevia então como Iaote. Era assim que Ireneu se referia ao nome divino em grego. Agora, a gente também tem Severo de Antioquia, que escreveu Ioá. Também Isidoro de Sevilha escreveu Iá, se referindo ao nome divino. E Orígenes? Orígenes escreveu como Iaô e também como Iaoia, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre eles aqui. Deixa eu passar para o próximo slide. Aqui um pouco a tela. Enquanto o professor passa para o próximo slide, lembrando aqui que o Enos Freitas também tem um canal. O link vai estar até na descrição aqui do nosso vídeo, que é Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino. Então, lá terá este material e muitos outros relacionados a este assunto. Então, quem tem interesse, vou deixar o link na descrição aqui também do nosso vídeo, logo abaixo. Perfeito, Denis. Jerônimo também foi um grande erudito que verteu do hebraico para o latim. E ele se refere ao nome de Deus na língua hebraica, na língua grega, como sendo Yahô, tá bom? Yahô. E Tertuliano também como Iaô, tá? Mas nós vamos falar agora de alguns achados mais específicos que, de certa forma, contribuem para a gente analisar a questão da circulação do nome divino e até mesmo da pronúncia, da vocalização. Eu estou trazendo aqui, por exemplo, o trabalho de Orígenes, um fragmento que a gente tem em mãos atualmente do que ele fez, parte ali dos Salmos. A gente consegue perceber que estava, sim, registrado ali o tetragrama nas diversas colunas. Mesmo que em grego colocasse KS aqui, ó, essa forma KS, ela é chamada de uma abreviação em grego para Kyrios, o nome na sacra, quer dizer, nome sagrado, né? Nome divino. Mesmo sendo Kyrios, Senhor, se reconhecia que no hebraico, esse Senhor aqui era o tetragrama, YH, WH, ok? Então, sim, Orígenes usou o tetragrama diversas vezes dentro do texto bíblico. Isso já estamos falando aí de terceiro século depois de Cristo. Agora, mais surpreendente ainda é que ele coloca tanto a forma do nome curto, nome divino curto, em grego, como de nome divino completo, também em grego.
se referindo ao Deus dos hebreus. É claro que ele escreveu, por exemplo, Yahô, como sendo o Deus dos hebreus, mas em outros trechos ele também se referiu como Yahoyá, muito parecido Yahoyá com Yehová lá no hebraico. Em português aqui, Jeová. Então essa forma Yahoyá, que Orígenes escreveu, ela está registrada tanto por um estudioso lá de 1616, Nicholas Fuller, como posteriormente, aqui nós temos David Poldrack, que era judeu, também escrevendo no livro dele ali, por volta de 1844, sim, que Orígenes escreveu o nome divino para os hebreus, aqui a gente consegue ver, né, em letras gregas, para os hebreus como Yahoyá. Aqui está. Nós temos também, em letras maiores, aqui para assistência ver, a inscrição Yahoyá par hebraios. Aqui está em grego. Yahoyá, no caso, o nome de Deus, para os hebreus. Muito parecido com Yehová no hebraico, né? Mas é interessante, pelo menos para mim foi surpreendente, porque muitas pessoas que falam sobre os pais da igreja e o nome de Deus em grego não mencionam que Orígenes registrou essa forma do nome divino. Eu achei assim muito impactante o fato dessa evidência estar disponível e ser pouquíssimo comentada. Outra evidência que também é trazida à tona é sobre Clemente. A pessoa diz, olha, ele escreveu Yahweh. Inclusive, se você pegar obras de Clemente, Estrômata, por exemplo, você vai ver que tem lá Yahweh. Mas isso é resultado de um longo processo de escrita que foi se alterando. Vários estudos têm mostrado, têm apontado, inclusive a Enciclopédia Católica, que ele escreveu Iá-ou-u, né? Então, tá aí essa forma que a Enciclopédia Católica registra para atribuindo a Clemente. E tem outro estudo também, que eu estou apresentando aí, tela de Source, ele indica que na época de Clemente não havia essa escrita em grega como Yahweh, tá? Que ela é posterior, vai atribuir lá ao 6º ou 9º século, tá? Então, são evidências importantes que a gente precisa olhar e reavaliar. Também, outro que me deixou surpreso foi analisar Epifânio. Epifânio escreveu o nome divino em grego como Jeová, tá? Jeová. Agora, tanto Nicholas Fuller, lá em 1616, dá testemunho sobre isso, como também, recentemente, o trabalho de Wilson, que está publicado aí pela editora Abril, um trabalho muito grande sobre o tetragrama, o nome divino em fontes tanto judaicas como fontes externas. E ele reafirma nesse trabalho dele que Epifânio escreveu Jeová. E por que aparece nos livros como Yahvé? Então, é muito comum nos blogs, em outros meios acadêmicos, dizer que Epifânio escreveu Yahvé. Esses dois autores, mostram que houve uma corrupção. Quer dizer, ao longo do tempo, essa escrita foi confundida. De alguma forma, alguém confundiu e nos livros está massificado Epifânio dizendo Yahvé, mas, na verdade, Epifânio sabia hebraico, não era ignorante, e é atribuído a ele, segundo esses dois autores, grandes pesquisadores, a pronúncia Jeová para Epifânio. Mas, não sei você, Denis, eu mesmo nunca tinha ouvido falar que Epifânio tinha escrito Jeová, né? Geralmente, as pessoas não dizem isso, não falam sobre isso. Não sei você. Eu, particularmente, também não tinha escutado, né? Tanto ele como outros escritores antigos, né? Usando a expressão Yahvé, né? Ou algo parecido que é comum também em português, né? Então, para mim, é uma novidade você estar trazendo também. Perfeito. A gente vai analisar ainda aqui mais alguns casos, Denis, que também está relacionado com os pais da igreja. Depois de Epifânio, as pessoas comentam bastante sobre Teodoreto, né? Teodoreto é bastante comentado e sempre trazendo à tona a pronúncia que ele destacou para os samaritanos, que foi Yahvé. Certamente, em algum momento, a gente se depara com alguém citando, mas Teodoreto escreveu Yahvé, né? Yahvé, né? Com esse B aí do grego, mas que naquela época já tinha esse som de V, Yahvé. E sim, ele escreveu mesmo. A gente está acompanhando aqui em tela, por exemplo, que ele dizia que o tetragramaton to Samaritai, aqui está em grego, né?
Men e Yahvé. Então eles mencionavam Yahvé, mas isso eram os samaritanos. E os judeus? Aí ele coloca aqui, ó, Iodaioi de Iaô. Iodaioi, isso os judeus. Os judeus falavam Iaô. E o que é Iaô? É a forma abreviada do nome divino Iá. Aqui, ó, o estudioso está colocando aqui, Iá. Em português é o quê? É o Já. Já Jeová. A gente está acostumado a ler assim, Já, que é o Iá. No hebraico, usa essa expressão para o nome de Deus, que é a chamada expressão curta para o nome divino. A expressão longa, Yehová. E no curto, Iá. Bom, essa é a expressão que os judeus falavam, que os judeus usavam. Mas, geralmente, quando as pessoas vão comentar a citação de Teodoreto, ela não menciona a pronúncia dos judeus, elas se apegam apenas à pronúncia samaritana. E é um tanto estranho, né? Por que será que a gente deve se apegar à pronúncia samaritana e excluir a pronúncia judaica? Bom, mas talvez se a pessoa diga assim, mas esse documento aí é antigo. E estudos novos que foram feitos confirmam isso? Sim, novamente o Wilson, na obra dele, Tetragrammaton of Western Christians and Hebrew Name of God, ele vai colocar que o nome divino foi escrito também na forma judaica como Iaô, ou mesmo Iová, tá? Ele chega até a destacar que a forma que deveria ser seguida era a forma dos judeus, e não a forma samaritana. E isso, infelizmente, é pouco comentado, né? A gente percebe que quando se fala sobre o nome divino em grego, as pessoas não dão destaque para a forma judaica. Elas enfatizam apenas a forma samaritana. E a forma judaica, sim, Iaô, forma curta, né? Iá, ou mesmo a forma longa. Alguns defendem que ele tinha escrito Iová, né? Autores como esse aqui, Austin Surs, ele chega a colocar alguma expressão nesse sentido, né? Aliás, desculpa, Mateus Hiller. Mateus Hiller, ele chega a se referenciar a Teodoreto como colocando Iová, no caso, para os judeus, né? Então, Mateus Hiller, na obra de 1692, página 201. Bom, então, o que é que acontece? Assim, eu mesmo nunca tinha ouvido falar que Teodoreto teria escrito uma forma dos judeus pronunciar o nome de Deus. Mas, diante das obras acadêmicas, a gente percebe que sim, existe uma forma judaica, tem um registro, tem uma evidência a ser considerada. Agora, se a gente for falar de Eusébio de Cesareia, é claro que os gregos não tinham uma opinião definitiva, né? Quando a gente está aqui mostrando pronúncias gregas, a gente não está dizendo que eles são definitivos. Mas é muito interessante notar como eles se assemelhavam às pronúncias hebraicas. É muito interessante isso, está evidente aqui nesses registros, nos livros, nas obras, nas dissertações. Mas isso não é divulgado por aí. Aqui no canal a gente está trazendo praticamente uma exclusividade. Estamos colocando aqui diversas obras. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, ele cita o nome divino como sendo, tem registro aí, como Ie, o, ou mesmo como sendo 7 vogais. Mas como assim o nome divino sendo 7 vogais? Alguns autores do passado tentaram entender essa dica de Eusébio, né? E ao tentar entender essa dica que ele deu, Nicholas Fuller achou assim, olha, eu acho que 7 vogais ele queria colocar aqui, ó, como eu estou mostrando embaixo. Ieuá, repetindo 2 vogais, tanto o E como a letra O. Mas um opositor ao Nicholas Fuller, o próprio Capelos, ele achou assim, olha, realmente, Eusébio escreveu que era 7 vogais, mas eu não acho que seria essa forma aí. Eu acho que seria o tetragrama e a forma Iá. Que no grego ele colocou assim, seria então Yehoá, Iá. No hebraico seria Yehová, Iá. E no grego, Yehoá, Iá. Mesmo uma pessoa que se opunha a um outro teólogo, um outro hebraísta estudioso que defendia o nome divino como Yehová, ou Jeová na forma latina, então ele colocou que sim, Eusébio falou essas 7 vogais, deu uma dica, não disse o nome claramente, mas na opinião dele, que se opunha, mesmo assim ele achou, olha, deve ser o tetragrama mais Iá, Yehoá, Iá. E assim, quem é que divulga isso? Quantas pessoas a gente vê divulgando essas evidências? Acredito que é muito raro. Eu não vi nenhum canal divulgando essas evidências, mas elas existem. São obras que estão online, na internet, é claro. Pesquisa, né, feita, geralmente publicadas em latim. Né? Se a gente for lá na obra de Adrian Rieland, de 1707,
uma obra em latim que reúne 5 dissertações de grandes hebraístas que defendiam o nome divino como Jeová mesmo, e 5 dissertações de pessoas, de estudiosos que se opunham à forma Jeová, que dizia não é Adonai, pronto. Né? Ou outra forma. Essa obra é em latim, está disponível, é gratuita, né? Mas é online, de 1707, de grandes acadêmicos. Mas geralmente não é comentado. O que eu estou colocando aqui é isso, né? Então, a gente está trazendo novidade aqui para o público, mas uma novidade consistente. São evidências que estão disponíveis a serem consultadas e muito próximo do nome divino como a forma hebraica, Yehová, Yehoá no grego, né? E assim por diante. E diante dessas menções dos pais da igreja ao nome divino, a gente vai chegando aqui para uma última, que é até interessante, que é esse Severo de Antioquia, que ele escreveu em grego aqui, ó, Ioá. Colocou aqui, ó, Theos e Ioá. Muito parecido com o que vem depois aqui no latim. O autor traduz, ó, como Yehová. Deus Yehová. El apud hebreus, Deus apelator. Sancto sanctorum. Então, Yehová, apud é citado pelos hebreus. Deus apelato, a forma de falar sobre Deus, que ele é santo sanctorum, santíssimo, um santo santíssimo. Então, os autores mais antigos reconheciam sim que havia pais da igreja que citavam o nome de Deus, muitas vezes parecido com a forma hebraica. E é claro que existe a versão para o latim também, como Yehová ou Yehoá, ok? Porque o latim alternava o U e o V. O I e o J, o som de I e J, U e V, no latim eles alternavam. Então pode ser tanto a pronúncia Jeová como Yehoá. Então a gente está comentando aqui evidências oriundas dos pais da igreja, né? Agora, existe sim muitos manuscritos em grego que ainda depois, aí no 3º, 4º, 6º, 7º, 9º século, continuaram colocando o tetragrama, o nome divino, conforme eles tinham acesso na época deles. Tanto em letras gregas como em letras romanas, eles registravam o tetragrama na forma que estava disponível na época deles. E são manuscritos gregos que geralmente não são mencionados. As pessoas dizem, o nome divino desapareceu e pronto. Bom, na verdade, eu tenho dificuldade de concordar com isso, porque se a gente pegar a Torá, por exemplo, a gente vai ver que lá em Êxodo 3,15, Jeová Deus disse que todas as gerações conheceriam o nome dele, para sempre. Então, quando a gente olha para esses manuscritos aí, a gente vê que sim, o nome de Deus, ele está escrito em todas as gerações. Inclusive, essa obra, essa Torá comentada, ela coloca o nome de Deus como sendo Jeová mesmo, em português. Em hebraico aqui do lado, o texto hebraico, Yehová, em português coloca como Jeová. Né? Então, as pessoas às vezes acham que é só uma teimosia das testemunhas de Jeová inverter para a língua portuguesa como Jeová, mas, na verdade, a gente tem muitas referências, né, para saber que o nome divino sempre foi conhecido, mesmo que não fosse amplamente divulgado, mas que sim, havia registros bíblicos, mesmo em grego, constando, então, o tetragrama, constando o nome divino. Então, falamos aqui, Denis, das evidências dos pais da igreja e voltamos a mencionar os manuscritos, né? Mas há evidências também fora dos pais da igreja, fora dos manuscritos bíblicos. Você quer que eu fale um pouco mais sobre isso? Justamente isso que eu ia perguntar, né? Para o pessoal visualizar até a obra que você usou, você aproxima a capa para nós desse material que você... Isso. Aí, ó, para quem tem interesse, ó, essa é a obra de Brian, né? Exatamente. Aí, ó. Aí as pessoas conseguem... O nosso professor Enos Freitas também citou aqui 4 hebraístas, né? Que acho que com certeza vai ser bem relevante apresentá-los durante a nossa conversa aqui. E relacionado a isso que você trouxe atenção, né? É justamente o que eu ia perguntar. Além dos escritos, a Septuaginta, né? Foi apresentado, dos pais da igreja, todos os materiais, documentos em grego, né? Existe documentos seculares, né? Sem ser tanto das escrituras como dos pais da igreja. Obviamente que os pais da igreja também são seculares, né? Mas existem documentos históricos que, se de uma forma ou de outra também acabou aparecendo o nome divino
em alguma forma de transliteração? O que nós podemos abordar sobre isso? Ok. Denis, dentro das escrituras, o nome divino, ou os nomes mais importantes, eles eram traduzidos, adaptados, e isso nunca foi pecado, isso nunca foi problema. Jesus, por exemplo, falou de Pedro como sendo Cefas, como sendo o Simão, né? São dois nomes, né? São duas línguas aí que ele está usando, né? E assim, ele usou nomes traduzidos. Isso nunca foi pecado, nunca foi problema. Dentro do contexto bíblico, por ser multilíngue, a Bíblia era vertida ou adaptada os nomes em várias línguas. E quanto ao nome divino, no grego, no caso, fora dos textos bíblicos? Bom, a gente encontra, por exemplo, grupos que tinham interesse no nome divino. E aí, há um papiro como esse aqui, que ele é o PGM 121, que ele traz o nome divino escrito em grego como adaptado como Ieoá. Ieoá. Parece muito lá com o hebraico Yehová. Parece muito, muito parecido. E é interessante aqui essa obra porque eles estão falando ali sobre Ieoá ser o maior, né? Ieoá, meu Deus, é o maior. Agora aqui no caso eles estão usando vogais E, O e A, que são as mesmas vogais que aparecem lá no texto hebraico. Yehová, E-O-A. Agora, o mais interessante ainda é porque, assim, aqui é um manuscrito grego e é do terceiro século. E as pessoas dizem, olha, essas vogais aí, E, O e A, isso aí foram os judeus que se atrapalharam, os maçoretas se atrapalharam e colocaram outras vogais que não são vogais verdadeiras. Mas veja que os gregos, antes dos maçoretas, já usavam as vogais E ou A também. Então não seria apenas os maçoretas, lá no quinto, sexto século. Os gregos também, antes disso, já identificavam o nome divino com essa forma, E ou A, com essas vogais E ou A. Forma muito parecida com a forma hebraica. Tem outras escritas semelhantes, porque os gregos não tinham certeza como era o nome divino. Eles não tinham certeza. Vou mostrar aqui um outro exemplo, um outro achado. Aqui está. No segundo século, essa obra Topojava Palerha, ela traz, então, o nome divino. Tá? A gente está vendo aqui. Tá como Yahová. E também nós temos aqui Yahová, que é um outro documento em cópita. Então, tanto no grego como em cópita, o nome divino é escrito dessa forma. Tá? Aqui a gente está trazendo segundo e quarto século depois de Cristo. Então, as pessoas também tinham muito interesse no nome divino, os gregos, em língua cópita também, e a gente encontra essas escritas aí, muito parecidas com as formas hebraicas. Perfeito, professor. São muito materiais, né? Bastante documentos. Como é que a gente pode fazer um resumo e, ao mesmo tempo, rever as informações que você trouxe para nós? Bom, Denis, eu acredito que realmente, né, a pessoa talvez que se interessa nesse tema vai ter que assistir mais de uma vez, né? Mas a gente também vai disponibilizar alguma coisa para o público poder baixar. Mas aqui são todas fontes que a gente está trazendo, são fontes acessíveis, que estão disponíveis, são gratuitas online. Então, se a pessoa digitar o nome do autor e o ano, a obra, consegue ter acesso também. Mas para resumir, nós falamos de diversas pronúncias do nome grego, do nome divino em grego. Elas são definitivas? Não, mas elas indicam que sim, o nome ainda era falado por algumas pessoas. Algumas pessoas tinham interesse no nome divino, sim. Isso está provado. E quais eram as principais formas dos gregos se referir ao nome divino? Aí teve um autor que fez um estudo disso em 1700, Johannes Palmroth. E ele fez um resumo de quais eram as principais formas gregas para o nome divino. É muito interessante a gente dar uma olhadinha aqui, ó, do que está aqui em tela, né? Ele está mostrando aqui para a gente que tinha a forma Yaô, que já falamos aqui que é o mesmo Ya ou Já, não é? Em português é Já, no hebraico é Ya, no grego eles colocavam Yaô. Ok, outra forma conhecida era Yaoyá. Yaoyá. Parecida com o hebraico lá, Yehová. Muito parecida, muito próxima, né? Mas também nós temos formas como Yeohá, ou Yeoá, ou Yeová. Então, ele traz essas formas todas aqui, formas gregas atribuídas ao nome divino, fazendo um resumo, né?
E a gente conclui, olhando para os registros gregos, que havia muitas menções ao nome divino parecido com a forma hebraica Yehová. Tanto é que esse autor aqui defende genuinamente o nome divino em hebraico Yehová nas línguas latinas, como está escrito aqui embaixo, ó, bem grande aqui em versalete, né? Jeová. Então, ele está mostrando aqui, fazendo um resumo para a gente, acredito que nos ajuda a entender o desenvolvimento do nome divino ao longo dos séculos, entre os gregos, né? Entre os registros gregos. E talvez, Denis, você já tenha ouvido alguém comentar que, assim, olha, os registros gregos apontam muito para Yahvé, por isso Yahvé é a forma mais acadêmica, muito mais correta, muito mais sustentada por eruditos. É verdade que no meio acadêmico Yahvé é uma forma preferida, a forma preferencial para se referir ao nome divino. Mas será mesmo que é oriundo do grego ou do hebraico? Será que teria base lá no grego ou no hebraico? Bom, nas formas gregas nós vimos que a maioria das vezes a referência era Yehoá, ou Ioá, muito parecido com a forma hebraica. Então, a gente tem apenas um registro lá dos samaritanos, com Teodoreto falando Yahvé, né? Sendo que ele é do 4º, 5º século. Mas tudo bem. E no hebraico, então? É o que muitos dizem, que Yahvé é do hebraico, lá de Êxodo 3,14. Mas a própria Enciclopédia Católica, no volume 8, do ano de 1910, na página 330, ela diz que quando os que postulam a hipótese de Yahvé dizem, olha, está no verbo ser do imperfeito rifio, no hebraico. A enciclopédia diz assim, esta opinião não está de acordo com Êxodo 3,14. Nem existe qualquer vestígio em hebraico de uma forma rifio do verbo que signifique ser. Essa é uma contestação muito forte quando se quer atribuir Yahvé ao hebraico. Porque, olha, é do verbo ser, lá do rifio. Mas como assim, se o verbo ser no rifio, no hebraico bíblico, não aparecia? Você vai ver diversos acadêmicos exercitando especulações, dizendo, mas no hebraico antigo era uma forma tal, que depois evoluiu para outra palavra da forma tal. Uma especulação, não tem provas. É preciso ter um pouco de fé para acreditar nisso. Então, Yahvé, pode ser que tenha algum país que pronuncie assim, não tem problema. Mas dizer que essa era a forma hebraica, bom, os judeus não conhecem essa forma hebraica, não tinha registro, em nenhum manuscrito você vai encontrar Yahvé. Todos eles vão trazer Yehová, tá bom? Todos os manuscritos hebraicos, bíblicos, vão trazer Yehová, Yehová, Yehová. Nenhum deles vai trazer Yahvé. E dos manuscritos, quando a gente fala dos manuscritos, eles vieram para as nossas Bíblias depois, né? Esse texto dos manuscritos vieram para as nossas Bíblias. O Antigo Testamento está todo aqui, bem preservado. Então, se nós aceitamos o Antigo Testamento do que está nos manuscritos, por que não aceitamos a forma Yehová, Jeová, que também está nos manuscritos? A forma Yahvé, ela não tem raiz, não aparenta, não tem provas no hebraico bíblico. Parece ser uma sugestão hipotética muito nova. Então, nem é próxima do grego, nem também do hebraico. É o que eu acabo concluindo diante de tantas evidências que a gente acabou de ver aqui, entre muitas outras que não dá para abordar. Você trouxe até a atenção, né, alguns momentos atrás, que essa forma Yahvé ou Yahvé era falado entre os samaritanos, né? Que já possuíam um outro idioma dentro da estrutura da língua deles, obviamente, né? Mas gramaticalmente, originalmente, essa expressão não existe no hebraico, até pelo verbo, né? Ali no texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, né? Então não tem como tentar adaptar essa expressão, essa pronúncia, dentro da questão gramatical do texto, mostrando, então, que, de fato, tem que, como você trouxe atenção, tem que ter muita fé para poder acreditar, porque dentro de um estudo acadêmico não tem base para isso, né? É verdade, Denis. Enquanto que a forma hebraica, que a gente está vendo aqui em tela, tem muito mais evidências a favor de Yehová. A gente pode até considerar isso. Exatamente. Nós aqui batemos muito na teclas, né? E você trouxe uma infinidade aí de materiais em grego, né? De diversos períodos e de diversas fontes aí, né? Agora, partindo para
textos hebraicos antigos, né? Tanto das escrituras como textos seculares. O que nós conseguimos ter hoje em nossas mãos aqui que nós podemos fazer uma análise dentro desse tema aqui do nome divino? Você tem alguma coisa para apresentar para nós? Pois é, o nome hebraico, nome de Deus em hebraico, Yehová. Em português? Em português, Jeová. Tá? Tetragrama em português, Jeová, tranquilo. No hebraico, Yehová. São as 4 consoantes, mais as vogais E, O e A. As vogais E ou A do nome de Deus, elas não foram inventadas, não foi alguém que se confundiu, nem que se atrapalhou, nem misturou nada. Mas por que a gente pode chegar a essa conclusão de que são vogais verdadeiras? Baseado tanto em Êxodo 3, 14 e 15, como em Apocalipse 1, 8. Mas como assim? O que Êxodo 3, 14 e 15 e Apocalipse 1, 8 tem a ver com o nome de Deus e Yehová? É que ali Deus está mostrando que ele é o eterno, que ele está presente e que ele realiza o que ele quiser. Quando ele diz lá em Apocalipse, eu sou aquele que era, que é e que será. No hebraico, essas 3 palavras é Hayá, Rové e Rié. Hayá, Rové e Rié, ela vai trazer aí as 3 vogais. Né? De Rié vai vir a vogal E. De Rové vem a vogal O. E de Hayá vem a vogal A. Então, são 3 tempos verbais. Deus está dizendo, eu sou eterno. No passado, no presente, no futuro. Eu sou eterno, eu estou presente na vida de vocês. Eu posso abençoar a vida de vocês, eu tenho um propósito de eternidade para vocês. Ele está se revelando assim como todo-poderoso. E as vogais E ou A vêm dessa revelação do nome divino. Então, o próprio Deus se revela o nome dele como eterno, como Yehová, e as vogais vêm daí. Então, elas são verdadeiras, elas não estão misturadas com outra palavra. Só que tem pessoas que acham assim, não, essa explicação aí de Hayá, Rové e Rié, de passado, presente e futuro, isso aí é uma criatividade, é uma explicação nova, uma coisa muito criativa, porque não tem no grego. Mas em todos os textos hebraicos, boas bíblias hebraicas, você vai encontrar, né? Porque o Novo Testamento também ele foi vertido para o hebraico. E se você for nas cópias hebraicas, você vai encontrar essa referência sim. Ela é muito fidedigna. Talvez seja desconhecida porque as pessoas não comentem por aí. Mas no meio judaico, ela é fortemente conhecida. Vou mostrar aqui uma evidência para vocês. Ó. Às vezes a pessoa diz assim, mas os judeus escreviam de uma forma que enganavam os cristãos. E os cristãos se confundiram. É muito comum as pessoas dizerem isso. Os judeus escreviam do jeito e cristãos que não sabiam se atrapalharam, se confundiram. Mas há momentos na história em que judeus e cristãos trabalharam juntos, escrevendo juntos. Como, por exemplo, essa obra aqui. Ó. Como, por exemplo, essa obra de Jonas Illustratus. Que obra é essa? Em 1630, o filólogo e hebraísta Johannes Lesden, calvinista, junto com outros 3 rabinos que a gente está vendo aqui nas fotos, rabinos como David Quint, Aben Ezra e outros, eles escreveram juntos esse livro de Jonas, tanto a parte hebraica como a parte em latim. A gente observa que na parte hebraica os rabinos escreveram Yehová mesmo, ó, Yehová. E o hebraísta, o cristão Johannes Lesden, escreveu aqui em latim, ó, Jeová. Jeová. Você está conseguindo ver aí, Denis? Perfeito. Olha só. Então, cristãos e judeus escreveram juntos aqui. Aí alguns imaginam, não, mas os judeus enganaram os cristãos ou os cristãos se confundiram. Na verdade, essa ideia ela não tem amparo, porque essa obra, os 4 escreveram juntos. E aqui, sobre o nome divino ser presente, ser passado, presente e futuro, ser o eterno, os rabinos estão colocando aqui no texto, ó, Jeová, apud rabinos, ou seja, citado pelos rabinos, varis alis nonibus insignitur. Então, várias vezes como sendo um nome superior, um nome superlativo. Nome essentia, nome substantia, o nome principal de Deus. Ab eterno a eterno. Nome do eterno, de eternidade a eternidade. Agora, Denis, olha só, confira aqui comigo o que eles vão dizer, ó. Fazendo referência a pretéritum, presens e futurum. Iod, em princípio,
denotaret futurum. Então, o iod, a primeira letra do nome de Deus, eles relacionam com o futuro. O vav é o particípio do tempo, aqui, ó, presente. E o re finale, com o precedente kamatz, como sendo um pretérito. Deinde Jeová vocatur shen hameforash. Que é isso? O nome de Deus, Jeová, sendo vocalizado como o nome explícito, hameforash, no hebraico, né? O nome explícito, quer dizer, com todas as letras. O nome claro de Deus. Veja que essa obra aqui está escrito 3 rabinos com um hebraísta cristão. E eles estão apoiando exatamente essa evidência que a gente está comentando aqui há pouco deles. Ó. O nome divino, ele é genuíno, ele é Hayah Hovei é, passado, presente e futuro. Aquele que era, que é e que será. Yehová, no hebraico. Jeová em português. É muito legítimo as vogais. Então, acabei de provar aqui que não foram os judeus que enganaram os cristãos que se confundiram. Não. Tem obras que a gente pode consultar que mostram que é certeza que as vogais são verdadeiras, são genuínas. Mas, é claro que hoje as obras acadêmicas todas dizem, não, essas vogais aí, não adianta você trazer esse monte de manuscrito em hebraico, porque não vale nada. Essas vogais não são verdadeiras, são as vogais de Adonai. Já ouviu alguém dizendo isso, Denis? Que essas vogais do nome de Deus, do tetragrama, são misturadas com Adonai? Não são vogais verdadeiras? Sim, inclusive, até aqueles que, vamos colocar assim, na teoria, né, são formados aí no meio acadêmico, eles têm muito essa tese aí, né? As vogais de Adonai, inseridas no tetragrama, se tornou, então, esse nome que, de fato, não existe, né? Por exemplo, a pronúncia que é comum em português, Jeová, né? Então, até uma questão que é importante a gente levantar, será que, de fato, as mesmas vogais que encontramos na palavra Adonai, ela se encontra nos sinais de vocalização também no tetragrama? Será que, de fato, tem base essa tese? Pois é, Denis, essa tese é muito repetida, e é só uma hipótese mesmo, que vem sendo repetida, mas quando a gente vai tentar ver lá no hebraico, a gente vê que ela é falsa. Como assim? Adonai começa com a letra A. A, né? Então é a primeira vogal A. Mas qual tipo de vogal? Uma semivogal, chamada de Shivá composto, Ratef Patá. Vogal A. Pronto, simplificou, vogal A. Se você perguntar às pessoas quais são as vogais de Adonai, geralmente elas não sabem. Elas não sabem. Mas as vogais de Adonai são 3. A, O e A. Será que elas estariam no nome de Deus? A gente vai mostrar aqui que não. Olha só, a primeira vogal A. Eles dizem, olha, a primeira vogal A aqui embaixo do iode. Bem, ficaria Iá. Se fosse para colocar as vogais de Adonai, ficaria Iá. E qual é o problema? Então o nome de Deus seria Yahová. Está errado. Não está escrito assim em hebraico, Yahová. Mas tem outros problemas. Se o nome de Deus tivesse misturado com as vogais de Adonai, e os outros nomes que derivam do nome divino? Como assim? Porque tem os nomes que vêm do nome de Deus. Quais, por exemplo? Yehoshua, Yeshua. Esses nomes vêm de Yehová também. Yehová, Yeshua, Yehoshua. São nomes que derivam do nome divino. Mas, se fosse como as pessoas estão dizendo, as vogais de Adonai, então seria Yahová, seria Yahoshua e seria Yashua. Isso não é hebraico. Isso estaria completamente errado. Todo mundo sabe que não é Yashua nem Yahoshua. Estaria errado. E por que então querem insistir que seria Yahová? Seria a vogal A de Adonai. Né? Então estaria completamente errado. A gente sabe que a forma certa é Yeshua, é Yehoshua. E está escrito no texto hebraico Yehová. Então Ye não é vogal de Adonai. Não tem mistura com a vogal de Adonai. A forma Yehová não está misturada com a vogal de Adonai. Aí a pessoa vai dizer se A se transforma em E. Precisa de regras para isso acontecer. Isso não aconteceria no tetragrama. Isso não é verdade. Não tem regra sustentando isso para o tetragrama. Então seria falso. Até então, há muitos outros nomes, que nem você usou a vocalização para o nome Jesus, né? Seria, então, errado. E outros nomes também, hebraico, né? Que nem um estudo que eu estava
preparando, trouxe alguns nomes que derivam uma parte do tetragrama, né? Por exemplo, Jeosafá, Jeoás, né? Georão. São Então, 16, né? era muito comum os nomes, né? Então, são muitos nomes que utilizavam parte do tetragrama, então todos eles também estariam errados, né? Pois é, a gente sabe que não poderia ser a vogal A de Adonai. Então, misturar com o nome divino. Porque aí seria Yashua, Yahushua, Yahová, estaria tudo errado. Não estaria na forma hebraica. E a gente sabe que no texto hebraico não está escrito assim. No texto hebraico está como? Ora, está correto. Está Yeshua, Yehoshua e Yehová. Então, isso é prova, é evidente de que as vogais de Yehová, elas são verdadeiras, são legítimas. Não estão misturadas com as vogais de Adonai. Tá? Porque, voltando lá, as vogais de Adonai são A, O e A. A ou A. E as vogais de Yehová são E, O, A. São diferentes. Dá para a gente ver essa diferença logo de cara. Mas aí a gente vai vendo as implicações. Se aquela hipótese estivesse verdadeira, ela ia bagunçar o hebraico todinho. Ia ter uma confusão muito grande. E o que a gente tem nos manuscritos como prova dos nomes hebraicos? Yehoshua, Yeshua, Yehová, Yehoshafat, Yehoram, Yehoiada. São 16 nomes que começam com Ie, Ie, Ie e Erro. Então, não tem mistura com as vogais de Adonai. A gente tem outras evidências, mas para não cansar aqui a audiência, a gente fica com essas evidências aí de que o tetragrama Yehová tem as vogais verdadeiras e não estão misturadas nem hibridizadas com nenhuma outra palavra. Muito bem. Relacionado aqui ao material em hebraico, tem alguns documentos extras bíblicos, né, ou seculares, para agregar um pouco mais aqui a nossa entrevista relacionada ao uso do nome divino durante os séculos. O que temos aí de mais podemos apresentar nesse sentido? Denis, é muito importante que a gente tome conhecimento de outras obras que apresentam, então, a escrita da letra Iod, da letra Y, com a vogal A embaixo, porque alguns vão dizer, olha, porque a letra Iod é uma palatal, ela não aceita Shivá composto, letra A, Ratef e Patá. Geralmente vão dizer isso, até em seminários e tudo mais, obras acadêmicas vão dizer, Iod é uma letra palatal, o Y é uma letra palatal e não aceita a vogal A, Ratef, Patá, Shivá composto embaixo. Mas isso não é verdade, porque a gente vê que estamos mostrando 3 obras fora da Bíblia, são 3 obras não bíblicas, que trazem sim o iode com a letra A embaixo. Então, durante muito tempo, o que se era dito como sendo impossível não é impossível. Ou seja, dentro do hebraico ocorre sim letra iode com Shivá composto, sem vogal A embaixo. Se fosse então para misturar lá com Adonai, podia misturar, mas não está misturado. A gente não encontra o texto hebraico misturado. Então, isso aqui é uma prova adicional de que o nome de Deus, Yehová, ele está correto. Não está misturado com as vogais de Adonai. E a gente tem mais 2 autores de renome, hebraístas, em dissertações, que eles escreveram claramente, olha, não são as vogais de Adonai, não. Eoá está muito diferente de Aoá. Isso aqui foi Johannes Palmroth. E a gente tem esse outro hebraísta aqui, Johannes Leden, que ele vai dizer que nosso primeiro argumento para a leitura Jeová é o seguinte: cada palavra hebraica é lida de acordo com as consoantes que possui e as vogais que possui. Portanto, para Jeová não deve ser lida como Adonai. A principal conclusão é que Jeová não tem consoantes nem vogais como Adonai. E isso deve estar de acordo com todos e ninguém, exceto um cego, pode negá-lo. Então está aí a citação, tem a obra também, a página, né, tanto em latim, a gente colocou a tradução em português para facilitar, outro autor dizendo, olha, não tem mistura com as vogais de Adonai, não. A gente, pelo estudo que a gente tem do hebraico, a gente vê que são genuínas, né, a essa forma Jeová. A gente pode trazer aqui para a nossa audiência que o texto bíblico consonatal do hebraico, comparado com o texto com vogais, ele está bem preservado. O que Jesus citou lá nos Salmos, que é citado no Novo Testamento,
Então Jesus lia no hebraico, que não tinha vogais, mas depois no hebraico com vogais, que são esses manuscritos que a gente está mostrando aí, eles trazem para as nossas Bíblias aqui o texto com vogais, o texto massorético, mostrando que o texto bíblico está bem preservado, sim. E a gente tem no texto bíblico Yehová, como sendo o nome divino. Nós temos também manuscritos hebraicos dos evangelhos, porque os evangelhos que a gente tem disponíveis estão em grego, ok. Mas a gente tem versões em hebraico, algumas versões são ruins, mas essas versões aqui são boas. O VAT é BR100, tem Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente tem aqui do outro lado, um fragmento de Lucas. Como é que a gente acha na internet? É só digitar no Google, VAT EBR 530 PT1. Você digita, você acha que vai buscar lá no fólio 111, você vai ver um fragmento de Lucas, o Evangelho de Lucas, né, com os primeiros capítulos ali de Lucas, em hebraico, e traz lá o nome Yehová várias vezes. Yehová, Yehová, grafado várias vezes, sim, de modo completo, né? Então, são fontes adicionais, fontes genuínas que a gente tem à nossa disposição. E a gente sabe que o nome de Deus era invocado toda tarde na bênção sacerdotal enquanto existia templo. Tá? Não era uma sessão secreta, só uma pessoa falando sozinha. Não, o público todo sabia qual era o nome de Deus. Naquela época era comum, quando tinha um templo, toda tarde dava a bênção sacerdotal em nome de Jeová. Que Jeová te abençoe e te guarde, que Jeová te proteja e te favoreça, que Jeová levante a sua face sobre você e te favoreça. Então, a bênção sacerdotal todo mundo ouvia toda tarde no templo, enquanto ainda tinha o templo, né? Então não era segredo, o povo sabia o nome de Deus, sim, né? Nós temos essas obras aí do meio judaico também mostrando que até mesmo os discípulos de Jesus, né? Os chamados os minim, que eram hereges, escreviam o nome de Deus, o tetragrama, nos guilionim, que eram os livros evangélicos. Onde está isso? A pessoa pode consultar aí na Cefaria, na Tosef, tem Shabbat, Chutat 13.5. Se quiser, se está duvidando, é só ir lá consultar. Né? É gratuito, online, está disponível também. É evidência adicional de que até no primeiro século, os opositores reconheciam que os seguidores de Jesus Cristo escreviam nos evangelhos o nome de Deus. Tá? Fora dos evangelhos, fora dessas obras aí oficiais, a gente tem uma obra extraoficial que foi se espalhando ao longo do tempo, tem várias versões, conhecida como a História de Jesus. Em hebraico, Toledot Yeshu. Yeshua, depois passa a ser pronunciado Yeshu. A história de Jesus, em várias versões, mostrando que ele usava o nome de Deus para fazer milagres, mas eles achavam isso uma blasfêmia, né? Achavam um pecado. Era como se fosse um roubo do nome divino. Mas, ao mesmo tempo, eles reconhecem que Jesus fazia muitos milagres usando o nome de Deus. Mesmo que seja uma obra para atacar Jesus, para dizer que ele não era o Messias. Mesmo que não seja uma obra oficial, mas circulava no meio judaico, tem várias versões, e elas sempre trazem a atenção que Jesus usava o nome de Deus, que eles diziam sendo inefável, né? Impronunciável. Mas eles reconheciam que sim, era utilizado por Jesus. Então são evidências que nos ajudam a entender que o nome divino, ele circulava no primeiro século, era conhecido, inclusive entre os discípulos, né? Entre o povo e entre os seguidores de Cristo e o próprio Jesus Cristo. São muitas evidências. E a gente não pode deixar de falar aqui de Josefo, que diz que quando o povo foi cercado ali pelos romanos, eles saíam pela muralha e invocavam o nome de Deus. Quer dizer, eles estavam ali saindo da muralha, eles tentavam pegar algo para comer, uma erva para comer, o povo estava passando fome. Quando os soldados iam prender eles imploravam, invocando o nome de Deus. Então a população sabia sim o nome de Deus, está aí na obra histórica. A gente não pode fazer de conta que não existe essa citação, ela existe. Ela está mostrando que o nome de Deus ele circulava tanto no primeiro século, era conhecido do povo, mas nós vimos evidências de que tanto Jesus utilizou as escrituras hebraicas, como também os discípulos, ao escreverem os seus textos, os guilionim, os textos evangélicos, citavam sim o nome divino, o tetragrama. Então são diversas fontes que nos apontam então para a ocorrência do nome divino como sendo genuíno, como sendo Jeová. São fontes antigas. Mas se a gente quiser colocar uma fonte moderna, por exemplo, no ano 2025, no final, ali no Debate Mais, o Rabino Ventura citou 2 vezes o nome, o tetragrama Jeová em português. Tá pública essa informação, qualquer um pode ver aí
no debate mais a Trindade é bíblica, Rabino Ventura citando o nome divino em português do tetragrama como Jeová mesmo, né? Então, tem fontes de todas as épocas, né? Para a gente consultar. Muito, muito bom, muito interessante. Eu particularmente achei interessante essa obra, que, embora tá trazendo de uma forma negativa a respeito de Jesus, mas comprova o que ele mesmo trouxe atenção lá nas Escrituras Sagradas, que ele tinha tornado conhecido o nome do pai dele perante todos, né? Então, mesmo esses opositores aí acaba corroborando com o que ele mesmo diz lá, embora de forma negativa, eles sabiam que ele tinha usado, é por isso que eles estavam atacando a ele, né? Então, mostrando que ele usava esse nome, né? Não invocava, foi só uma expressão que ele usou assim, invocar o nome, né? Ou tornar conhecido o nome. Não, ele falou, pronunciou o nome do pai dele, né? Que era comum na época a pronúncia, né? Nem os opositores negam isso, né? Pois é. Os evangelhos são muito claros em mostrar que Jesus santificou, glorificou e falou o nome, né? E disse, olha, eu ainda vou continuar tornando conhecido o nome do meu pai, né? E ele tornou conhecido lá naquela época, e ao longo do tempo, os povos que tiveram contato com as escrituras, mesmo que a população, a maioria, não soubesse, mas algumas pessoas ainda continuaram tendo contato, sim, com o nome divino, e Jesus Cristo continua tornando conhecido o nome do seu pai, né? Yeshua no hebraico, Jesus em português, Yehová no hebraico, Jeová em português, e não tem problema, né? Porque Deus aceita adoração em todas as línguas, né? Ele não diz, só vou aceitar adoração em hebraico. Ele diz que vai aceitar adoração em todas as línguas, né? Então a gente chega à conclusão de que sim, o nome divino, ele é genuíno, é verdadeiro, né? Claro que em hebraico temos escrito nas fontes disponíveis que mostramos aqui Yehová, né? E em português a gente vai utilizar Jeová, né? A gente não fala hebraico, a gente fala em português, né? Então tá tudo certo. Quero agradecer muito por você ter disponibilizado todo esse material, né? Lembrando que depois, mais detalhes, embora aqui seja o tema, ele é bastante extenso, né? Então não tem como a gente trazer aqui de uma forma muito ampla, senão a gente ficaria aqui às vezes 2, 3, 4 horas de tão amplo que dá para, se fosse uma coisa realmente, se a gente fosse pegar detalhe a detalhe, né? Assunto é que não falta, né? E a gente com certeza vai deixar disponível aí mais material para que os nossos ouvintes, os que acompanham aqui, possam cair ainda mais, se aprofundar ainda mais dentro desse tema, né? Tem mais alguma informação que você acharia relevante trazer? Fica à vontade aí, o espaço está aberto para isso aqui, mesmo. Né? A audiência aqui já teve muitas informações, só acrescentar aqui a tradução do Novo Mundo em hebraico, ela está disponível também online. E a tradução do Novo Mundo em hebraico coloca Yehová mesmo no hebraico moderno, né? Usa essa escrita em hebraico. Agora, é claro que nós, testemunhos de Jeová, aceitamos que as pessoas falem na língua delas, né? Jeová no inglês, Jeová italiano, Jeová em português. Jeová Deus nunca proibiu a adoração em outras línguas, né? Ele quer, na verdade, que o evangelho, que as boas novas, a salvação, chegue a pessoas de todas as línguas. A gente não quer obrigar as pessoas a falar o nome de Deus, não estamos aqui obrigando, né? Estamos trazendo evidências de que é genuíno o nome divino, Yehová, em português Jeová. Mas é por amor que as pessoas devem louvar, respeitar e adorar o nome de Deus, né? O nome de Jeová. Exatamente. Pegando um gancho a respeito aí da tradução do Novo Mundo em hebraico, tem um amigo meu, e ele ele é professor de hebraico bíblico e também moderno, é o Júlio, do canal UPAN. Inclusive ele tem muitos conhecidos em Israel, a pronúncia para o nome divino, Yehová, eles utilizam, embora eles não pronunciam de maneira assim aberta, mas ele conversando com os conhecidos deles, usam essa expressão Yehová para o nome do Eterno, né? Eles usam essa expressão, e ele traz atenção que e ele é da Assembleia de Deus, e ele traz atenção que todas as Bíblias que ele analisou em hebraico, a que tem mais, assim, o trabalho mais dedicado, né, e mais aprofundado, ou seja, uma melhor tradução para o hebraico é a tradução do Novo Mundo. Inclusive, ele até tem. De todas as versões que ele viu até hoje, é a melhor tradução, aqui em específico relacionada à língua hebraica, é a melhor tradução. Então, vindo de um professor, né, que talvez não seja nem da instituição,
ele é de outra instituição religiosa, mesmo assim ele reconhece que é a melhor tradução em hebraico, e ele sendo um professor de hebraico, isso com certeza é muito gratificante quando ouvimos isso, né? É o hebraico moderno, né? A TNM traz o hebraico moderno. Hebraico modernamente. Muito bem. Quero agradecer muito aí ao professor Enos Freitas, mais uma vez aqui, ter colaborado conosco com essas informações, todos esses materiais. Mais uma vez quero apresentar aqui o canal, né? Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino. Vou deixar novamente o link da descrição do canal, no final, então, embaixo deste vídeo, vocês podem acessar. E quero agradecer muito, viu, Enos, pelo convite, pelo ter aceitado aqui o nosso convite e ter colaborado aí nesse assunto que é bastante interessante e também importante. Muito obrigado mesmo. Denis, gratidão, muito obrigado. É muito empolgante falar desse assunto, o nome divino, porque ele ajuda a aumentar o nosso amor, a nossa fé pela grandiosidade de Deus, pela eternidade dele, pela presença dele em nossa vida, né? Ele está atuando para nos ajudar a crescer em conhecimento, ser pessoas melhores. Todas as pessoas que desejam estudar esse assunto acreditam que podem evoluir ainda mais, e foi muito bom falar sobre esse assunto aqui no teu canal. Agradeço a atenção de todos também. Nós que agradecemos. Então, eu despeço aqui do professor Enos Freitas, mais uma vez, muito obrigado. Para vocês também que acompanharam aqui essa entrevista, muito obrigado. Compartilhem aí essas informações, se inscrevam, comente, quero saber a opinião sobre estes assuntos aqui que foi tratado. Espero vocês, então, numa próxima entrevista, num próximo vídeo com temas interessantes como este. Até mais, Enos. Fique com Deus. Tchau.